Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 28 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 16 ao capítulo 18, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem estávamos falando um pouco sobre Absalão, de como ele era belo, mas também Absalão, ele era um homem muito persuasivo, né? E nós vamos ver que após o retorno dele, Davi concedeu que ele viesse, mas não quis ver a cara do filho. Essa é a verdade. Passado 2 anos. O versículo 28 do capítulo 14 diz isso, que ele já estava 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. E aí nós vamos ver que ele manda chamar Joabe para enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele não quis vir. Sabe o que ele vai mandar fazer? Tocar fogo, né? E nós vamos ver que ele manda meter fogo em todos os campos de cevada de Joabe e força Joabe ir a ter com ele, né? E qual é a intenção dele? É ter de volta, né? Ir novamente à presença do rei. Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que eu te envie ao rei e enviar-lhe para que vir a Jesus. Melhor me fora estar lá ainda. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei Absalão e este lhe apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei e o rei beijou Absalão. Então, aqui nós vamos ver, né, que pai e filho faz as pazes, mas era a oportunidade que Absalão tinha para começar a arquitetar uma revolta contra o próprio pai. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro, um cavalo, 50 homens que corresse adiante dele. Levantando Absalão pela manhã, parava, sabe aonde? A entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para trazer ao rei, quem passava por quem primeiro? Por Absalão, né? E aí Absalão perguntava: de que cidade és tu? De qual tribo de Israel você é servo? Então Absalão dizia: olha, tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse com demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça, né? E com isso Absalão vai persuadindo as pessoas, né? Ao cabo de 4 anos, o texto disse, Absalão pede ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesus na Síria, fiz o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando os ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque não sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade em Gilo. Enquanto ele oferecia o seu sacrifício, tornou-se poderosa a conspirata e crescia o número do povo que tomava partido de Absalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não
poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então, o que Davi faz? Vai fugir da face de Absalão. Vai deixar a sua casa, o seu reinado, a cidade, porque todos já tinham feito partido ali em relação a Absalão, né? E aí nós vamos ver algumas pessoas que vão ser fiéis a Davi nesse momento de dificuldade e outros que não são fiéis a Davi. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também conosco? Volta e fica-te. Quem vier a ser o rei, porque és estrangeiros e desterrado da tua pátria. Chegando ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando nem eu mesmo sei para onde vou? Volta, pois, e faz voltar aos teus irmãos contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o meu rei, meu senhor, no lugar aonde estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, ali estará o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em voz alta e todo o povo também. O rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo a caminho do deserto. E aí nós vamos ver Zadok, Abiatar e Uzai, né, voltam para Jerusalém. Eis que Abiatar subiu também a Zadok e todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: tornai a levar a arca do Senhor à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. E disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, o vidente: tu, Abiatar, voltai em paz para a cidade, convosco também vossos filhos, Aiamás, teu filho, Jonatas, filho de Abiatar, olhai que me demorai no vals do deserto, até que venha informação vossa. Então eles voltaram para que eles pudessem também observar e mandar notícias para Davi do que estava acontecendo, né? De como as coisas iam estar procedendo, né? Com toda essa situação nova, todo esse levante, toda essa revolta, toda essa rebelião arquitetada por Absalão, né? E aí nós vamos ver que Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram, né? E aí nós vamos ver que, tendo Davi passado um pouco além, dobrado o cume, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, filho de Mefibosete, com 2 jumentos albadrados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de uva, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão, as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem quando estiverem cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Preste bem atenção a essa fala. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me incline e ache mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. E aí nós vamos ver que uma outra figura vai aparecer em cena, que é Simei. E ele vai aproveitar a ocasião para fazer o quê? Amaldiçoar Davi. Lembra que eu falei? Alguns vão se revelar fiéis, outros se revelarão infiéis, né? E assim é na nossa trajetória.
Quando é que você descobre que tem verdadeiros amigos, amigos mais chegados que um irmão? É no meio das adversidades, no meio das dificuldades, se revelará quem é fiel, quem está contigo para o que der e vier, como diz, né, o ditado, ou aqueles que estão contigo somente na boa vida. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando Davi, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui! Fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já os entregou na mão do teu filho Absalão. Eis agora a tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçaria este cão morto, ó rei? Deixa-me passar e lhe atirar na cabeça. E aí nós vamos ver que a postura, né, de Davi é uma coisa assim que nos ensina muito. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disser amaldiçoa Davi, quem diria porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixa-o que eu amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Prosseguiram, pois, o caminho e os homens também Simei ao longo do monte, do lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. E aí nós vamos ver que Uzai vai proferir o quê? Lealdade, sabe quem? Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, homem de Israel, vieram a Jerusalém com ele Aitofel. Tendo apresentado Uzai, o arquita, o amigo de Davi, Absalão disse-lhe: viva o rei, viva o rei! Porém, Absalão disse a Uzai: é assim a tua fidelidade para com o teu amigo Davi? Porque não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei, com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante do seu filho? Como servo diante do teu pai, assim serei diante de ti. E aí nós vamos ver algo terrível que Absalão faz, né? Para você ver a desonra que caiu sobre a família de Davi. Lembra lá atrás que o profeta Natã confrontou Davi por ocasião, né, do adultério dele, né, e da morte daquele guerreiro, tá lembrado? Pois é, por esta ocasião Deus proferiu algo e aqui você vai ver o cumprimento disso, né? Aquilo que aconteceu lá em 2 Samuel 12. Olha só, então disse Absalão a Aitofel: dai vosso conselho sobre o que devemos fazer. E Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas do teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que o que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-á todos que estão contigo. Olha só quão distante estava o coração desse povo, não é? Porque quando eles olhassem e vissem a perversidade, a abominação que Absalão fez,
Isso conotaria quão distante Absalão estava do Deus de Israel. Então armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas do seu pai. Olha que coisa terrível, não é? O conselho de Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto a Davi como para Absalão. Conselho de Aitofel e de Uzai, né? E aí agora a gente vai ver o contraposto, né, desses dois conselhos. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me colocarei à disposição a perseguir Davi esta noite ainda. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mão, e espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então eu matarei apenas e tão somente o rei Davi. Farei voltar a ti todo o povo, pois volta de todos depende daquele em que procuras matar. O parecer agradou a Absalão, claro que ele queria a morte do próprio pai. E a todos os anciões de Israel. Chega a dar uma dor no meu coração. Disse, porém, Absalão: chegai agora a Uzai, o Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Então Uzai, chegando a Absalão, esse lhe chamou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra, se não fala tu. Então Uzai disse a Absalão: conselho que te deu Aitofel dessa vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces teu pai, os homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos, como uma ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova e em algum lugar, e será que caindo no primeiro ataque, alguns dos seus, cada um que o ouvir dirá: que derrota do povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que o homem valente são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Beceva, em multidão como a areia do mar, e que tu, uma pessoa, vá no meio deles. Então, iremos a ele em qualquer lugar que se achar. Facilmente cairemos sobre ele como orvalho que cai sobre a terra. Ele não ficará em nenhum dos homens com ele, né? Porque Uzai trouxe esse conselho? Porque ele sabia que era primordial descanso para Davi e todos os homens que estavam com eles exaustos ali na passagem do Jordão. Eles estavam descansando, seria presa fácil. Então Uzai, né, temendo pela vida do rei, traz este conselho, né? Então disseram Absalão a todos os homens: melhor o conselho de Uzai, o Arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara que o Senhor fosse dissipando o bom conselho de Aitofel para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: assim é assim o conselho de Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel. Porém, assim será o meu conselho. Agora mandai avisar depressa a Davi, dizendo: não passes esta noite no val do deserto, mas passa sem demora para o outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que está contigo, né? Então, essa notícia vai chegar lá e nós vamos ver que há uma grande vitória do exército de Davi sobre o exército de Absalão. Isso tá tendo Davi chegado a Manaim, né? Naás
de Rabá, dos filhos de Amon, de Maquir, filho de Amiel, tomaram camas, bacia, vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, grãos, favas, lentilhas, mel coalhado, ovelha, queijo, gado, e trouxeram a Davi ao povo. E com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento, né? Então Deus preparou tudo, sabe, de suprimento para Davi, porque ele saiu às pressas e não teve tempo de se preparar para aquele momento. E aí nós vamos ver que contou Davi que tinha consigo e pôs sobre eles capitão de 1000, capitães de 100, e aí nós vamos ver Davi organizando, né, todo o seu exército, e aí ordena que tratai com brandura o jovem Absalão por amor a mim. Olha só o amor de Davi por Absalão, mesmo sendo traído, passado por toda essa situação que o rei Davi passou, o coração dele não odiou o filho, não é? E aí nós vamos ver que nesta batalha Absalão morre, né? Absalão é morto e Davi vai chorar amargamente a morte de Absalão. E isso não vai ser entendido por Joabe e muito dos guerreiros, né? Mas isso a gente fala amanhã. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Ensina-nos com a Tua palavra, com os exemplos que nós vemos na Tua palavra, a andarmos nesta terra de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.